Desde que o mundo é mundo, a maioria das pessoas vive acreditando que dinheiro é consequência direta de esforço, e que basta trabalhar bastante para alcançar prosperidade. Essa crença é confortável, porque oferece uma explicação simples para uma realidade complexa. Se trabalhar duro fosse suficiente, não seria necessário questionar decisões, padrões mentais ou escolhas de vida. Bastaria se esforçar mais. No entanto, a realidade insiste em mostrar que essa lógica não se sustenta. Milhões trabalham duro todos os dias e continuam presos a uma vida financeira limitada, enquanto poucos, muitas vezes trabalhando menos horas, constroem riqueza, influência e liberdade. Essa discrepância não é acidental, nem injusta por natureza. Ela é resultado direto de como cada pessoa entende e joga o jogo do dinheiro. O primeiro erro que impede a maioria de prosperar é não perceber que o jogo financeiro não é jogado apenas com ações, mas principalmente com mentalidade. Antes de qualquer resultado visível, existe uma estrutura invisível que sustenta ou limita o crescimento de alguém. Essa estrutura é formada por crenças, valores, hábitos e decisões repetidas. Quem cresce acreditando que dinheiro é escasso tende a agir com medo. Quem aprende que dinheiro é ferramenta tende a agir com estratégia. Essa diferença parece sutil, mas ao longo de anos se transforma em destinos completamente opostos. A maior parte das pessoas nunca foi ensinada a pensar como dona da própria vida financeira. Foram treinadas para buscar segurança, não crescimento. Aprenderam a obedecer regras, não a questioná-las. Foram condicionadas a trocar tempo por dinheiro, e não a construir algo que funcione sem sua presença constante. Esse condicionamento começa cedo, na escola, na família, na cultura, e se fortalece ao longo da vida adulta. Quando alguém tenta sair desse padrão, sente medo, culpa e insegurança, porque está rompendo com tudo o que lhe foi apresentado como normal. Existe um conforto perigoso em viver dentro do previsível. Mesmo quando o previsível é limitado, ele oferece uma sensação de controle. Arriscar, pensar grande, planejar longo prazo exige lidar com incerteza, e a maioria prefere a certeza da limitação à incerteza da expansão. Por isso tantos dizem querer prosperar, mas poucos aceitam viver como quem está construindo prosperidade. Querem o resultado, mas não querem a identidade necessária para sustentá-lo. Outro ponto central é que a maioria confunde renda com riqueza. Ganhar mais não significa enriquecer. Riqueza é o que sobra, o que se acumula, o que se multiplica. Pessoas podem ter salários altos e patrimônios baixos, assim como podem ter rendas modestas e patrimônios crescentes. A diferença está no comportamento. Quem gasta tudo o que ganha permanece dependente da próxima entrada de dinheiro. Quem aprende a separar uma parte para investir começa, ainda que lentamente, a sair dessa dependência. A mentalidade imediatista é uma das maiores inimigas da construção de riqueza. Vivemos em uma era que estimula recompensas rápidas, prazer instantâneo e soluções fáceis. Esse ambiente torna o pensamento de longo prazo quase um ato de rebeldia. Construir algo sólido exige paciência, constância e a capacidade de suportar períodos sem reconhecimento. Poucos toleram isso. Muitos desistem não porque o plano era ruim, mas porque o ego não suportou o silêncio. É importante entender que o processo de enriquecimento não é linear. Existem avanços, recuos, estagnações e recomeços. Quem não aceita essa dinâmica tende a desistir nos primeiros obstáculos. O milionário não é alguém que nunca falhou, mas alguém que aprendeu a usar a falha como ajuste de rota, não como sentença final. Essa postura diante do erro é um divisor de águas. Enquanto uns interpretam o erro como prova de incapacidade, outros o veem como parte inevitável do crescimento. Também existe uma diferença profunda na forma como pessoas comuns e pessoas ricas lidam com responsabilidade. Pessoas comuns costumam terceirizar a culpa. Se algo deu errado, foi o governo, o mercado, o patrão, a crise. Pessoas ricas assumem responsabilidade mesmo quando não têm culpa direta, porque entendem que responsabilidade gera poder. Quem assume responsabilidade pode agir. Quem apenas culpa, paralisa. Ao longo do tempo, essa postura constrói algo extremamente valioso: autonomia. Autonomia para decidir, para escolher, para dizer não. A verdadeira riqueza não está apenas no dinheiro acumulado, mas na liberdade de não aceitar qualquer condição. Essa liberdade começa muito antes de grandes números na conta.
Começa quando alguém decide que não vai mais viver apenas reagindo às circunstâncias. O Manual do Milhão nasce exatamente dessa compreensão. Não é sobre prometer atalhos, mas sobre ensinar o caminho. Não é sobre glamourizar o sucesso, mas sobre revelar o processo. Porque quem entende o processo deixa de ser refém da sorte. Passa a operar com consciência, estratégia e visão. E visão é algo que se constrói, não algo com que se nasce. Chega um momento na vida em que continuar do mesmo jeito se torna mais doloroso do que mudar. Esse é o ponto de ruptura. Alguns ignoram esse chamado e seguem no automático. Outros atendem, mesmo com medo, mesmo sem garantias. Esses são os que mudam de patamar. Não porque são melhores, mas porque decidiram diferente. Riqueza é consequência de alinhamento. Alinhamento entre o que se pensa, o que se faz e o que se quer construir. Enquanto esses elementos estiverem desalinhados, o resultado será confuso e instável. Quando se alinham, mesmo que lentamente, o crescimento se torna inevitável. Não imediato, mas inevitável. E é por isso que falar de dinheiro sem falar de mentalidade é inútil. Estratégias sem base emocional desmoronam. Ganhos sem identidade se perdem. O verdadeiro trabalho acontece dentro antes de aparecer fora. Quem ignora isso pode até ter sorte por um tempo, mas dificilmente sustenta. Milhão não é um prêmio, é um reflexo de escolhas conscientes, feitas com consistência ao longo do tempo. Quando se fala em alinhar pensamento, ação e objetivo, entra um fator que quase ninguém gosta de encarar: disciplina. Disciplina não é sobre motivação, nem sobre vontade momentânea. É sobre fazer o que precisa ser feito mesmo quando não há emoção envolvida. A maioria das pessoas vive refém do próprio estado emocional. Quando está animada, age. Quando está cansada ou desmotivada, para. Esse comportamento é incompatível com a construção de riqueza, porque riqueza exige constância, não intensidade esporádica. O milionário entende que não pode depender do humor para avançar. Ele cria rotinas, processos e compromissos que funcionam mesmo nos dias ruins. Essa capacidade de seguir apesar da ausência de motivação é o que diferencia quem sonha de quem constrói. Sonhar é confortável, porque não exige responsabilidade imediata. Construir exige enfrentar a realidade diariamente, ajustar expectativas e persistir mesmo quando o retorno não aparece. Muitos abandonam projetos promissores porque confundem silêncio com fracasso. Não entendem que, na maioria das vezes, o crescimento acontece de forma invisível antes de se tornar perceptível. Outro ponto crítico é a falta de paciência estratégica. A maioria até aceita a ideia de longo prazo em teoria, mas na prática se frustra rapidamente. Quer resultados em meses de decisões que exigem anos. Esse descompasso entre expectativa e realidade gera desistência precoce. O milionário, por outro lado, entende que o tempo é um multiplicador poderoso quando aliado à consistência. Ele não tenta acelerar processos naturais além do limite saudável, porque sabe que atalhos mal calculados cobram juros altos depois. Existe também uma dificuldade generalizada em lidar com o tédio do processo. A construção de riqueza, na maior parte do tempo, é monótona. Envolve repetição, análise, pequenos ajustes, estudo contínuo e decisões pouco emocionantes. Quem busca adrenalina constante dificilmente sustenta esse caminho. Por isso tantos começam empolgados e abandonam quando percebem que não haverá espetáculo diário. A maturidade financeira inclui aceitar que o extraordinário nasce de uma sequência de dias ordinários bem vividos. Com o passar do tempo, quem permanece no processo começa a desenvolver algo raro: visão estratégica. Visão não é prever o futuro com exatidão, mas enxergar possibilidades antes que se tornem óbvias para todos. Essa capacidade surge da observação atenta, do estudo de padrões e da experiência acumulada. Pessoas comuns reagem ao que acontece. Pessoas estratégicas se posicionam antes. Essa diferença, novamente, não surge do nada. Ela é construída. Também é preciso falar sobre ambiente. Ninguém cresce sozinho, mas também ninguém cresce em qualquer lugar. O ambiente em que alguém está inserido influencia diretamente suas decisões, ambições e limites percebidos. Ambientes que normalizam a mediocridade tornam o crescimento algo estranho.
Ambientes que valorizam evolução tornam a estagnação desconfortável. O milionário escolhe com cuidado onde investe seu tempo, sua energia e sua atenção. Ele entende que proximidade gera influência, e influência molda resultados. Isso não significa abandonar pessoas, mas sim estabelecer limites claros. Quem quer crescer precisa aprender a dizer não sem culpa. Não para convites que desviam foco, não para compromissos que drenam energia, não para hábitos que sabotam o futuro. Cada sim dado ao que não contribui é um não dado ao que realmente importa. Essa clareza costuma ser interpretada como frieza por quem não entende o jogo, mas na verdade é respeito pelo próprio caminho. Outro erro comum é buscar validação externa, antes de validar a própria visão. Muitos só seguem adiante se recebem aprovação, elogio ou incentivo. Como a maioria das pessoas não entende o caminho da construção de riqueza, essa aprovação raramente vem. Quem depende dela fica parado. O milionário aprende a confiar mais no próprio julgamento do que na opinião alheia, especialmente quando essa opinião vem de quem nunca construiu nada relevante. Isso não é arrogância, é discernimento. A relação com o risco também muda completamente. Pessoas comuns evitam riscos a qualquer custo, mesmo que isso signifique abrir mão de oportunidades. Pessoas ricas não evitam riscos, elas aprendem a calculá-los. Entendem que todo crescimento envolve algum grau de incerteza, mas que a maior ameaça muitas vezes está em não se mover. Ficar parado também é uma decisão, e quase sempre uma decisão cara. Em algum momento da jornada, surge a compreensão de que não existe cenário perfeito. Sempre haverá algo faltando, algo incerto, algo desconfortável. Esperar o momento ideal é, na prática, adiar indefinidamente. Quem constrói riqueza aprende a agir com imperfeição, ajustando no caminho. Esse movimento contínuo cria aprendizado real, algo que nenhum planejamento excessivo substitui. Outro aspecto essencial é a capacidade de adiar recompensas. Viver abaixo do que se pode, reinvestir quando seria mais prazeroso gastar, escolher crescimento em vez de status. Essas decisões não são populares, mas são eficazes. O milionário entende que o luxo mais valioso é a liberdade futura, não o conforto imediato. Ele troca aplausos de hoje por opções amanhã. Com o tempo, essa postura gera algo poderoso: tranquilidade. Não a tranquilidade de quem nunca enfrenta problemas, mas a tranquilidade de quem sabe que tem estrutura para lidar com eles. Dinheiro, nesse estágio, deixa de ser fonte constante de ansiedade e passa a ser ferramenta de resolução. Essa mudança reduz o estresse, melhora decisões e cria um ciclo virtuoso de clareza e crescimento. É importante destacar que riqueza não é apenas acumular, mas saber manter. Muitos conseguem ganhar dinheiro, poucos sabem preservá-lo. A manutenção da riqueza exige inteligência emocional, humildade para continuar aprendendo e capacidade de adaptação. Quem acredita que já sabe tudo se torna vulnerável. O mercado muda, as regras mudam, e só quem acompanha essa dinâmica permanece relevante. A construção de riqueza também exige visão de legado. Em algum ponto, o dinheiro deixa de ser apenas sobre o indivíduo e passa a ser sobre impacto. Sobre o que será construído, deixado, multiplicado. Essa visão amplia a responsabilidade, mas também dá sentido ao esforço. Trabalhar apenas por si cansa. Trabalhar por algo maior sustenta. O Manual do Milhão se posiciona exatamente nesse lugar, não como um guia rápido para enriquecer, mas como um chamado à maturidade financeira. Um convite para sair do automático, assumir responsabilidade e construir com consciência. Aqui não se promete facilidade, mas clareza. Não se promete ausência de medo, mas coragem para agir apesar dele. Quem percorre esse caminho percebe que o maior ganho não é apenas financeiro, é mental. É a sensação de estar no controle da própria trajetória, de não depender exclusivamente de fatores externos, de saber que, independentemente do cenário, existe capacidade de adaptação e reconstrução. Essa segurança interna não tem preço. No fim das contas, riqueza é uma consequência inevitável de uma mente bem treinada, decisões coerentes e ação consistente. Não acontece por acaso, não acontece da noite para o dia. Acontece porque alguém decidiu parar de apenas reagir à vida e começou a construí-la deliberadamente. E essa decisão está disponível para qualquer pessoa disposta a pagar o preço invisível do crescimento.
o preço da disciplina, da paciência, do foco e da responsabilidade. Não é barato, mas é justo, e os resultados compensam. Milhão não é promessa, é processo, e quem respeita o processo muda o próprio destino.